Olá, gente! Tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de hoje? O que vocês estão achando desses conteúdos novos? Estão estudando? Fazendo as tarefinhas? Ótimo! Pois agora vamos fazer a correção, tá ok? Pegando o material de vocês. O livro de língua portuguesa, peguem lápis, borracha. Se tiverem alguma dúvida nas questões, vocês apagam e fazem do jeito que a tia Flávia corrigiu, ok? Vamos lá, criança. Página 157. Primeira questão. Vocês estão vendo aí algumas gravuras. Então, está pedindo o quê? Escreva o nome das figuras, depois separe as sílabas. Nós temos o dragão, refrigerante, professora, cruz, cobra, tigre, bruxa, igreja e gravata. Então, crianças, vocês separaram as palavras, ok? Vou escrever aqui, dragão. Olha só, dragão. Olha só a consoante mais R, correto? Refrigerante. Refrigerante. Correto? A próxima é o quê? Deixa eu ver. Professora. Olha aí, uma homenagem à professora. Professora. Depois nós temos a palavra cruz. E aí, crianças, vocês acham que a palavra cruz a gente separa? Não, viu? Cruz é cruz mesmo, ó. A gente não separa. Nós temos a cobra. Cobra. Nós temos o tigre. Tigre. Nós temos a bruxa. Bruxa. Nós temos a igreja. Olha só, gente. Igreja. E nós temos agora a gravata. Gravata. Pronto. Aí foram as palavras que vocês separaram. Copiaram e depois separaram. Vocês lembram que é a consoante mais acompanhada do R. Consoante acompanhada de R. Consoante acompanhada de R, que foi o nosso conteúdo da aula passada. Consoante acompanhado pelo R. Fizeram assim? Se tiverem alguma dúvida em algumas palavras, corrijam aí, ok? Na segunda questão, além das palavras acima, que outras você conhece que são escritas com consoante mais R? Liste abaixo. Bem, criança, aqui é como se fosse uma resposta pessoal. Vocês vão escrever palavras com consoante seguida de R, ok? Eu vou dar alguns exemplos. As que a tia Flávia copiou. Eu coloquei fraque, África, Grêmio, promoção, trator. Coloquei prova, criança, prego, embrulho, padre. Também coloquei pedra, frio, cruzada, crachá, frete. Essas foram as palavras que a tia Flávia colocou, mas vocês podem estar colocando outras também, mas que tenham o quê? Consoante seguida de R.
Combinado? Coloque aí, ó, correção e vamos para a próxima página. Página 160. Na 160, criança, tá pedindo o quê? Vamos ver. Construindo o texto. Primeira questão. O texto que você acabou de ler é uma entrevista com uma importante escritora brasileira. Vocês lembram que lá na página 158 tem Construindo a Leitura. E o que nós temos aí? Uma entrevista. É uma entrevista com qual escritora? Ruth Rocha. Tem muitos livros, muitas peças teatrais que a autora é ela, a Ruth Rocha. Então, criança, aqui está dizendo o seguinte: antes de fazer perguntas à escritora, o entrevistador fez uma pergunta biográfica de sua vida. Escreva abaixo o que você considera mais importante de tudo que falou sobre ela, para conhecer e despertar a vontade de ler seus livros. Aqui está dizendo resposta pessoal, mas a tia Flávia vai dar uma sugestão. Eu coloquei assim: uma vida de escritora dedicada às crianças. Eu achei isso muito interessante na biografia da Ruth Rocha. Quer dizer que a vida dela toda foi dedicada às crianças. Tanto que ela escreve livros, peças teatrais, tudo no mundo infantil. Segunda questão. Cite uma das obras mais famosas da escritora citadas pelo entrevistador. Então, crianças, lá na página 158 nós temos Marmelo Martelo. Foi uma obra muito famosa desse escritor. E essa obra, gente, ela estava em cartaz no Teatro Dragão do Mar. Terceira, no início da carreira de Ruth Rocha, ela já escrevia para crianças? O que está dizendo lá na página 158? Não, só a partir de 38 anos de idade, ela começou a publicar para crianças. Quarta questão. Assinale a alternativa correta de acordo com o texto. Então, crianças, vocês vão ler as opções e marcar aquela que é de acordo com o texto. A expectativa da escritora como orientadora educacional não influenciou na escrita para as crianças. Falso, né? B. Desde pequena, a escritora teve contato com a contação de histórias e a leitura. Verdadeiro. Marque um X aí. C. Só quando ficou adulta começou a ler livros infantis. Não, né, gente? Ela lia livros infantis desde pequena. Ela começou a escrever depois de adulto para crianças. D. Ela nunca gostou de ler livros para adultos. Falso, né? No início da sua carreira, ela lia livros para adultos. Então, qual é a opção correta? B. Desde pequena, a escritora Ruth Rocha teve contato com a contação de histórias e a leitura. A última página, 161. Primeira. Além das palavras que há no vocabulário, há alguma palavra no texto da qual você não conhece o significado? Se sim, pesquise e escreva abaixo uma dessas palavras e seu respectivo significado. E então, crianças, lendo aqui o texto, entrevista, qual palavras que vocês acharam assim meio difícil, que não sabe o significado? Vocês escreveram aí, colocaram o significado? Ótimo. A tia Flávia vai ler a dela, tá bom? Eu coloquei o nome título. Aqui, logo no começo da entrevista, fala-se de título. As coisas que a gente fala entre tantos outros títulos.
Aí eu queria descobrir porque que no livro essa palavra título é tão importante. Fui no dicionário e pesquisei, gente. Título quer dizer o seguinte: é o nome que se dá ao livro. Quando você vai pegar um livro para ler, você lê logo o título. No caso aqui o nosso, Língua Portuguesa, é o título do nosso livro. Então achei muito interessante, pesquisei. Coloquei título. É o nome que se dá ao livro que você vai ler. Não é interessante? E vocês aí, colocaram qual palavras, hein? Segunda questão. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Imortalizar. Vocês vão lá no vocabulário, né, crianças? Na página 159 e tem vocabulário. Tem todas essas palavras. O que significa imortalizada? Que foi eternizada na memória, lembrada ou conhecida. 2. Integra, faz parte. 3. Percurso, espaço percorrido. 4. Vocação, disposição natural para determinada atividade, talento. No caso, a minha vocação é passar os conhecimentos para as crianças. A vocação de Ruth Rocha é autora, contar, escrever histórias. Então, crianças, como ficou aí a sequência? Vamos ver aqui na lousa. Deixa a tia Flávia colocar, que se vocês não tiverem feito corretamente, vocês corrigem, tá bom? Ficou a sequência 4, 1, 2 e 3. Na terceira questão, criança, tem apenas assim: marque com um X a imagem que representa o significado da palavra infanto-juvenil. Vocês acham que essa imagem onde tem dois casais de idosos, eles são infanto-juvenil? Não, né, crianças? Eles já são adultos. Na primeira imagem tem 3 crianças. Então, vocês marquem um X na primeira imagem onde tem as 3 crianças, que representa a palavra infanto-juvenil. Tudo bem aí com a correção? Ótimo! Agora vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. Hoje nós vamos falar, crianças, de pontuação, tipos de frase, certo? E é conteúdo que vai estar na nossa prova. Então vamos estudar. Eu sei que vocês estão estudando em casa, estão tendo acompanhamento, não é verdade? Então vamos lá. Hoje o nosso conteúdo é pontuação e tipos de frase, língua portuguesa. Então, crianças, como vocês já conhecem alguns tipos de pontuação, aqui no livro de vocês, na página 168, está falando pontuação e tipos de frase. Observe como os sinais de pontuação auxiliam na compreensão do texto. Na fala, utilizamos a entonação de acordo com a pontuação. Vamos ver alguns sinais de pontuação? Vamos lá. Quem sabe me dizer que sinal é esse aqui? Como se fosse o cabo de guarda-chuva, né? De cabeça para cima. O nome desse sinal é sinal de interrogação. Ponto de interrogação. É o nome desse sinal. Olha, eu vou colocar aqui o nome. Interrogação. E para que serve, criança? Aonde utilizamos o ponto de interrogação? Já está dizendo, né? Para interrogar, fazer uma pergunta. Exemplo. Yasmin, você fez a tarefa? A tia Flávia fez uma pergunta. Se eu fiz uma pergunta, no final da frase eu vou utilizar qual ponto? Ponto de interrogação.
porque eu estou perguntando. Depois, gente, nós temos o outro ponto. Quem sabe me dizer como se chama esse ponto aqui, ó? Ponto de exclamação. Muito bem, criança. Exclamação. E onde utilizamos o ponto de exclamação? Em qual situação utilizamos o ponto de exclamação? O nome já está dizendo para exclamar. Como se você estivesse assim se admirando de alguma coisa. Hoje choveu. Olha só, a tia Flávia fez uma frase usando o ponto de exclamação. Eu fiz assim, hoje choveu. Uma frase assim bem exclamativa, de surpresa, de alegria, não é verdade? Próximo nós temos aqui, quem sabe me dizer que pontuação é essa daqui, crianças? Que é só um tracinho que usamos às vezes no texto. É o travessão. Deixa eu colocar o nome aqui. Travessão. Travessão. Vamos ver aonde usamos o travessão. Em alguns textos que vocês vão ler aqui no livro de vocês, na página 162, tem vários travessões. Ele pode estar no começo, no meio ou no final da frase. Travessão é usado no início do parágrafo ou algumas vezes no meio do parágrafo. Exemplo: por favor, fale a verdade, estou angustiada. Eu de manga. Então, crianças, o travessão é usado no início do parágrafo ou algumas vezes no meio da frase. Por favor, fale a verdade, estou angustiada. No caso, deixa eu botar aqui um exemplo, ó. Vou usar o travessão no início da frase e vou escrever: eu estou triste. Usei o travessão. O último ponto, nós temos o ponto final. Lembrando que o ponto final é essa pequena bolinha. Se você não colocar, nem fizer a entonação na leitura, usando o ponto final, gente, vocês não dão aquela parada. No exemplo aqui, ó, vou ler para vocês verem sem o ponto final. A luz atrai mariposas, o melado formigueiro, a flor atrai as abelhas, sorvete atrai criancinhas. Tá entendendo? Agora deixa a tia Flávia ler fazendo a pontuação. A luz atrai mariposas. O melado, formiguinhas. A flor atrai as abelhas. Sorvete atrai criancinhas. Tá vendo a diferença da entonação quando usamos o ponto final? Se o nome dele é ponto final, já está dizendo que ele é usado aonde? É utilizado no final das frases. Pode ser afirmativas e negativas para encerrar um diálogo. Compreenderam, criança? Então aqui nós temos o ponto final. Então, num diálogo usamos diversas pontuações. Usamos diversas pontuações. Nós temos o ponto de interrogação, o ponto de exclamação, o travessão e temos o ponto final. Só que aí também no nosso livro nós vamos falar sobre as frases. Nós temos frases declarativas, interrogativas, exclamativas e imperativas.
Criança, presta atenção. Tipos de frase. A declarativa. As frases declarativas são aquelas que afirmam ou negam alguma coisa. Exemplo: ele é um verdadeiro cavaleiro. Eu estou exclamando, eu estou declarando, eu estou afirmando que ele é um verdadeiro cavaleiro. Interrogativas são aquelas em que há uma pergunta. Exemplo: quem comeu o doce que estava na geladeira? Eu fiz uma frase interrogativa. Exclamativa são aquelas que demonstram sentimentos, surpresa, medo, alegria, dor. Exemplo: socorro, ajudem-me. Eu estou exclamando. Imperativas, frases que formulam uma ordem, um pedido, um desejo, uma emoção. Exemplo: comece a trabalhar agora. Então é uma frase imperativa, porque eu fiz o quê? Eu formulei uma ordem. Comece a trabalhar agora. Então, crianças, de acordo com o nosso conteúdo de hoje, tem as nossas tarefas para casa, que essas páginas estão na agenda Edu, que vocês irão responder, e na próxima aula a tia Flávia vai fazer a correção. Mas antes de finalizar a aula de hoje, deixa eu mostrar para vocês o nosso paradidático, que vai ser usado nas nossas avaliações bimestrais do 4º bimestre. Então, vocês vão já pegando o livro de vocês, já vão dando uma lidazinha nele. E o tema é As Aventuras de Vini e sua turma. Vini e sua turma, não havia problema algum que ficasse sem solução. Eles eram alunos, gente, da turma do 3º ano. Olha aí, a turma de vocês. E o Vini é como se ele fosse o líder da turma. E quando aparecia qualquer problema, ele e a turma do 3º ano se reuniam, geralmente dia de sexta-feira, à noite, para tentar solucionar o problema do colega. Era um grupo unido e aventureiro. Ninguém se esquivava diante de uma nova aventura, por mais desafiadora que fosse. Leia esta encantadora história e convine e sua turma. Encare todos os seus medos e realize também grandes aventuras. Então, o nosso paradidático do 4º bimestre, que vai ser utilizado na nossa avaliação, é As Aventuras de Vini e sua turma. Autora: Elisa Santos. Ilustração: Gabriel Reis. E a editora: Prazer de Ler. Então, crianças, comecem a ler. É ótima essa aventura, vocês vão adorar. É a turma do 3º ano, ok? Na próxima aula, a tia Flávia vai fazer um resumo, tá certo? Então, bons estudos, façam a tarefa de vocês e até a próxima aula. Ho, 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 ho!